Eu nunca fui o tipo de pessoa que acreditava em histórias sobre casas amaldiçoadas, estradas perigosas ou coisas que aparecem quando o sol se esconde. Cresci ouvindo relatos de caminhoneiros, moradores antigos e até amigos da escola sobre lugares que não deviam ser visitados, mas sempre encarei tudo como exagero, lenda, imaginação de quem mora perto demais da escuridão. Eu repetia para mim mesmo que não existiam lugares ruins, apenas pessoas impressionáveis demais. Mas isso mudou no dia em que precisei viajar para uma pequena cidade no interior de Minas Gerais para resolver um assunto de família. Foi uma viagem rápida, ou pelo menos deveria ter sido. Eu só não fazia ideia de que aquela noite marcaria para sempre a minha vida, porque o que eu vi, ouvi e senti naquela estrada de terra me acompanha até hoje, como se estivesse esperando apenas uma brecha para voltar de vez. Saí de casa por volta das 4:30 da tarde, acreditando que chegaria ao meu destino ainda com um dia claro. O GPS mostrava que bastava seguir pela rodovia principal até certo ponto e depois pegar uma estrada de terra por alguns quilômetros até chegar na pousada onde eu ficaria hospedado. A viagem começou tranquila, o céu estava bonito, com aquela coloração laranja que só aparece no final da tarde. Mas conforme avancei pelas estradas menores, percebi algo estranho acontecendo ao meu redor. As árvores pareciam mais densas, a vegetação mais fechada, e o ar ficava cada vez mais frio, mesmo com o calor do fim de tarde. Era como se eu estivesse entrando em outro ambiente, completamente isolado do resto do mundo. O GPS, que sempre funcionou perfeitamente, começou a recalcular a rota várias vezes, como se estivesse indeciso sobre qual caminho realmente existia ali. Em determinado momento, a estrada asfaltada terminou de forma abrupta, dando lugar a um caminho estreito de terra batida. Não havia placas, não havia casas, não havia nada. Apenas um corredor de árvores se estendendo à minha frente. O sol já estava quase desaparecendo atrás das montanhas, e eu sabia que precisava chegar logo. Respirei fundo, engatei a primeira marcha e segui pela estrada de terra. Conforme avançava, a sensação de que estava sendo observado começou a crescer dentro de mim, lentamente, como uma semente que germina no escuro. A estrada parecia se estreitar mais a cada curva, e o mato dos dois lados quase encostava no carro. A luz do entardecer sumiu por completo, e a escuridão tomou conta da estrada com uma rapidez que não parecia natural. Acendi os faróis no máximo, mas a luz parecia ser engolida pela escuridão como se estivesse iluminando poeira suspensa no ar. Foi então que vi a casa pela primeira vez. Ela parecia parcialmente escondida por árvores grandes, tombadas ao longo dos anos, com galhos retorcidos que pareciam braços tentando impedir que qualquer um se aproximasse. Era uma construção antiga, de madeira escura, com janelas pequenas e uma varanda que parecia ter sido abandonada há décadas atrás. A casa estava no fim da estrada de terra, exatamente onde o GPS indicava que eu deveria virar à esquerda para chegar na pousada, mas o caminho simplesmente não existia. A estrada levava direto para aquela casa, como se ela fosse o único destino possível. Tentei dar ré imediatamente, mas senti uma vibração estranha no chão, como se o carro estivesse preso em algo. Olhei pelo retrovisor e vi que a estrada atrás de mim parecia mais estreita do que antes. Não fazia sentido. O caminho pelo qual eu tinha acabado de passar parecia ter mudado. O mato estava mais alto, mais fechado, como se tivesse crescido em questão de minutos. Senti uma onda de medo subir pelo meu peito, me apertando por dentro. Mas antes que eu pudesse pensar direito, ouvi algo que me fez congelar no banco. Um som vindo de dentro da casa. Não era um som alto. Era quase como um lamento. Uma voz fraca, arrastada, que parecia tentar formar palavras, mas falhava no processo. A luz dos faróis iluminava parte da varanda, e eu tive a impressão de ver uma sombra se movendo lentamente atrás da porta de madeira. Não sabia se era uma pessoa, um animal ou apenas uma impressão causada pelo medo, mas algo dentro de mim dizia que não era nada humano. Senti meu coração disparar. Minha primeira reação foi pegar o celular para ligar para alguém, mas o aparelho estava completamente sem sinal. Nem mesmo a função de emergência funcionava. O carro continuava vibrando levemente, como se algo estivesse passando por debaixo dele ou mexendo no solo. Nesse momento, eu deveria ter acelerado e tentado sair dali de qualquer jeito, mesmo que o mato arranhasse a pintura do carro inteiro.
Mas o medo tem um jeito terrível de paralisar a gente, como se colocasse raízes nos nossos pés. Então aconteceu algo ainda pior. A porta da casa se abriu lentamente, rangendo como se estivesse sendo empurrada por mãos que não tinham mais força. A escuridão dentro da casa parecia sólida, como se fosse uma massa viva que respirava. E foi ali, naquela porta, que eu ouvi uma voz pela primeira vez. Era uma voz feminina, suave, quase angelical, mas completamente deslocada do ambiente. Uma voz que parecia vir de muito longe, distorcida, como se atravessasse um túnel de vento. A voz disse meu nome. Eu não sei como explicar o que senti naquele instante. Uma mistura de pânico, confusão e uma sensação profunda de que algo estava terrivelmente errado. Eu nunca tinha estado naquela região. Nunca tinha visto aquela casa. Nunca tinha falado com ninguém daquele lugar. Então como aquela voz sabia meu nome? Soltei o freio, apertei o acelerador com toda a força, e o carro deu um salto para a frente. A casa ficou para trás rapidamente, mas eu sentia como se algo estivesse me seguindo. Não havia nada no retrovisor, mas a sensação era tão forte que parecia que alguém estava sentado no banco de trás. A estrada continuava interminável à minha frente, mas algo começou a mudar nas árvores, como se os galhos estivessem se curvando em direção ao carro, tentando alcançar as janelas. Depois de alguns minutos, que pareceram horas, finalmente a estrada de terra começou a se abrir novamente, revelando luzes fracas ao longe. As primeiras casas da cidade. Respirei tão fundo que senti meus pulmões queimarem. O carro voltou ao normal, sem vibrações, sem ruídos. Quando olhei pelo retrovisor, a estrada parecia exatamente como antes, larga, iluminada pela lua, sem nenhum sinal de ter se fechado. Eu teria jurado que tudo aquilo tinha sido um delírio causado pelo cansaço, mas quando parei no hotel da cidade e desci do carro, percebi que havia terra acumulada no teto do veículo, como se algo tivesse passado por cima dele. A pintura lateral estava arranhada por marcas profundas, como se galhos grossos tivessem raspado com força, algo que não condizia com a estrada aberta que eu tinha percorrido momentos antes. E o pior de tudo, havia marcas de dedos no vidro traseiro, dedos finos, compridos demais, deixando rastros de terra e alguma substância escura como se alguém tivesse arrastado as mãos ali. Tentei dormir naquela noite, mas toda vez que fechava os olhos, eu ouvia a voz novamente, chamando meu nome, vindo de dentro da escuridão. E quanto mais tentava ignorar, mais parecia que ela se aproximava. No dia seguinte, ainda abalado, fui conversar com moradores na padaria próxima, tentando entender se alguém conhecia aquela casa ou aquela estrada. A reação das pessoas me deixou ainda mais perturbado. Assim que descrevi a localização, uma senhora mais velha deixou a xícara cair no chão e sussurrou algo como "a estrada mudou de novo". Um senhor se levantou e disse que aquela casa não existia mais há pelo menos 40 anos, desde o incêndio que matou uma família inteira. Ele disse que desde então, aquele trecho da estrada aparece e desaparece, levando pessoas para lugares que não deveriam existir. Quem escuta aquela voz, ele disse, normalmente não volta. As pessoas evitaram falar mais sobre aquilo, como se fosse perigoso demais mexer em memórias que deveriam continuar enterradas. Mas naquele mesmo dia, enquanto revisava o carro, encontrei no banco traseiro um pedaço pequeno de madeira que eu não tinha visto antes. Era parte de uma porta, velha, queimada nas bordas, com um cheiro estranho de fumaça úmida. E alguém tinha riscado meu nome nela, com algo pontiagudo. Voltei para casa naquela mesma tarde, rezando para não cruzar novamente o caminho daquela estrada. Consegui chegar em segurança, mas algo mudou em mim desde aquele dia. Não consigo mais dirigir à noite sem sentir que alguém está me observando pelo retrovisor. Às vezes, quando estou em casa e o vento bate forte na janela, juro que ouço meu nome sendo murmurado, suave, distante, igual àquela voz da porta. E sempre que fecha a noite, tenho a impressão de que a estrada de terra está me esperando em algum lugar, pronta para me levar de volta para casa que nunca deveria ter sido encontrada. Se você já viveu algo parecido ou conhece algum lugar que dá essa sensação de que o tempo se dobra e a estrada muda sozinha, deixa aqui nos comentários. Isso ajuda demais o canal e traz novas histórias para investigar. Não esquece de deixar o like,
se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos relatos sombrios. Eu prometo, ou pelo menos tento, continuar trazendo histórias, enquanto aquela voz não me chamar de volta.